A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta com a nossa série Personagens Bíblicos do Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre Ismael e Isaque. E diz assim a palavra do Senhor: E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gênesis 13, versículo 16. Como foi o nascimento de Ismael? Vendo Sara que não gerava filhos, disse a Abrão: Eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Toma minha serva, e assim terei filhos através dela. E assim Ismael foi gerado, não segundo a promessa divina, e sim por um desejo carnal de Sara, porque ela já não esperava gerar um filho devido à sua idade. Pois, com o passar dos anos, o cumprimento da promessa de Deus parecia mais distante, mas essa solução que ela encontrou acabou trazendo transtornos dentro do seu lar. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. Gênesis 16, versículo 15. A vida de Ismael representa a confusão que fazemos quando não tentamos mudar as coisas que poderíamos ter mudado. Para que ocorra uma mudança de vida, é necessário nos voltarmos para Deus e não procurar fazer conforme o nosso querer, porque não devemos nos esquecer que enganoso é o nosso coração. Agar e Ismael descobriram essa verdade da pior forma possível, pois Ismael tinha sido gerado para ser filho, ser amado, ser protegido como filho. E no momento que surge o primeiro problema entre Ismael e Isaque, onde Ismael zombou de Isaque, ele e sua mãe foram expulsos do convívio familiar de Abraão, seu pai. Se Ismael não tivesse promessa de Deus em sua vida, poderia ter perecido no deserto. Pontos importantes na vida de Ismael. Deus deu o nome dele antes do seu nascimento. Disse o anjo a Agar: Eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 11. Ismael foi um dos primeiros a experimentar o sinal físico do pacto de Deus, a circuncisão. Gênesis capítulo 17, 23 e 25. Ismael seria um homem valente. Ele será homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Ismael foi conhecido por sua habilidade como arqueiro, caçador e guerreiro. Ele gerou 12 príncipes. Gênesis 25, 16. Fez sua morada na frente de todos os seus irmãos. Gênesis 25, 18. Ainda que não era o filho da promessa, mas Deus o honrou cumprindo a promessa que havia feito dele antes do seu nascimento. Ele teve uma filha que casou com Esaú, filho de Isaque. Gênesis 25, 18. O maior erro de Ismael foi não reconhecer a posição de Isaque como filho da promessa e zombou dele. Muitas das vezes, na família, nós vemos ser isso. Quando uma pessoa ela é chamada por Deus, ela é preparada pelo Senhor para seguir um caminho aonde o Senhor faz promessas. Muitas das vezes, nós vemos que familiares não compreendem isso. Por quê? Porque começam a perseguir, começam a menosprezar, começam a tentar barrar as promessas do Senhor na vida da pessoa. E Ismael, ele não compreendeu.
a promessa de Deus na vida de Isaac. Então, e quando na primeira oportunidade que ele teve, ele veio a zombar de Isaac, e isso lhe custou muito caro. E nós vemos situações adversas na vida daqueles que têm um chamado. Eles parecem que um chamado de Deus, eles parecem que sempre são desprezados. Porque nós vemos quando Samuel ele vai na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Jessé ele pega e coloca todos os seus filhos diante de Samuel e não manda chamar a Davi, que também era filho, ele era menor dos filhos. E o que acontece? Samuel olha para aqueles jovens e começa a pensar no seu coração o que era o preparado do Senhor. Mas o Senhor o havia rejeitado, porque não adianta ter a beleza, ter a estatura, ser um grande guerreiro, se não tem o chamado que Deus tem na vida da pessoa. E foi o que aconteceu com a família de Davi, porque no lugar de uma situação tão importante como aquela, foi comunicado a Jessé que Deus iria escolher um dos seus filhos para ser ungido como rei. Jessé simplesmente não manda chamar a Davi. E são essas confusões dentro da família que causam transtornos. Nós precisamos andar sobre a face da terra sabendo que as promessas na vida de cada um é diferente. Tem uns que se dedicam mais a Deus. Tem uns que são levantados primeiros dentro da nossa casa. Mas a maioria das vezes, quando Deus levanta, quando Deus começa a agir, começa a perseguição. Ismael, ele tinha promessas na vida dele que Deus tinha feito. Só que ele não olha para uma promessa que ainda tardia, mas se cumpriu. Isaac, ele nasceu e ele viu Isaac nascendo numa época aonde nós vemos que Abraão tinha uma idade avançada, tinha 100 anos. E isso era para ele ter colocado em seu coração, ver que a glória de Deus resplandecia realmente na vida de Isaac. Ele sabendo também que muitas das vezes muitos não acreditavam mais naquela promessa. Ele sendo filho de Abraão, que tinha uma promessa tão grande, assim como nós lemos lá no princípio, que diz assim: farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Nós não podemos tomar o lugar de ninguém. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpre. E Ismael viu cumprir o nascimento de Isaac. E nós, dentro da nossa família, temos que olhar para a palavra de Deus e ver exemplos dentro da palavra de Deus, assim como aconteceu com Ismael e aconteceu na família de Jessé. Porque foi necessário, quando Samuel estava ali na casa de Jessé para ungir o escolhido do Senhor, que o Senhor fala: vai lá na casa de Jessé, porque eis que eu já tenho escolhido um rei para mim que vai substituir Saul. Mas Jessé deixa passar diante de Samuel seus 7 filhos.
E enquanto ele, sabendo dessa promessa, ele não manda chamar a Davi. Nós não podemos ser tropeço, nós não podemos nos colocar como barreiras diante daquele que Deus tem promessa. Porque se o Senhor tem promessa na vida de alguém, ninguém vai impedir o Senhor de cumprir. E vemos ali também em questão de, ainda falando da família de Davi, vemos Samuel contestar com Jessé, dizendo: acabaram os teus filhos? Aí Jessé diz assim: não, ainda tem o menor, está lá no campo cuidando das ovelhas. E Samuel diz: manda chamar, porque nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. É preciso um despertar nas coisas santas. É preciso um despertar, uma compreensão, para que nós não venhamos ser tropeços. Assim como Jesus, ele disse para os fariseus: vós não entrais e ficam na porta impedindo aqueles que querem entrar no reino de Deus. Então, apesar de Deus ter uma grande promessa na vida de Ismael, o maior erro que Ismael cometeu foi não reconhecer a posição de Isaque como filho da promessa e zombou dele. E isso lhe custou muito caro. Nós precisamos tomar atento à palavra do Senhor. Às vezes estamos magoando, às vezes estamos ferindo, às vezes estamos confrontando alguém a quem o Senhor tem um grande zelo, a quem o Senhor tem uma grande promessa, e nós estamos sendo pedra de tropeço. E vemos aqui na palavra do Senhor dizendo que Ismael viveu 137 anos. Agora vamos falar de Isaque. Isaque representa uma promessa cumprida diante das impossibilidades humanas. Sendo filho da promessa, também foi um testemunho vivo para que venhamos crer além da desesperança. Pois através da vida de Isaque, vemos que crer no impossível mostra que Deus é fiel em todo o tempo e jamais deixará suas palavras caírem por terra. Nós, nos dias atuais, os cristãos que vivem desesperados quando Deus faz uma promessa, eles querem uma promessa que se cumpra imediatamente. E quando não vem a promessa cumprida, muitos têm lançado em rosto do Senhor dizendo: eu abandonarei tudo. Que Deus é esse que promete e não cumpre? Nós precisamos saber que a própria palavra do Senhor nos garante que há tempo para tudo, todo propósito na face desta terra. E temos que compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E também precisamos compreender que temos que viver pela fé. Para que não aconteça o que aconteceu com Sara, que olhou para a sua idade e buscou um meio para que ela tivesse filhos. Mas filho que não era gerado do seu próprio ventre, sendo que o Senhor, ele tinha promessas. Mas ela olha para a situação, ela olha para a sua idade, ela olha para a demora e procura ter um filho da maneira dela, não segundo a promessa do Senhor. E voltando aqui agora a respeito de Isaque, na promessa do seu nascimento, assim como a Ismael, Deus lhe deu o nome
antes de nascer. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis 17, versículo 19. Após a morte de Abraão, seu pai, Isaque habitou junto ao poço de Laai-Roi, que está entre Cádiz e Berede. Gênesis 16, versículo 14. Esse poço significa aquele que vive e me vê. Gênesis 25, 11. Esse mesmo poço é aquele em que Agar foi encontrada no deserto pelo anjo quando fugia de Sara, que a estava maltratando. Por isso se chama aquele poço Laai-Roi. Gênesis 16, versículos 7 e 14. E em Gênesis 26, nos mostra que Isaque foi muito próspero na cidade de Gerar. Chegou a colher 100 por um. Porém, a prosperidade de Isaque causou inveja nos filisteus. E devido a essa inveja, eles entulharam os poços de Isaque. Olha para isso. Olha a batalha espiritual. Vejam que ainda que Isaque era filho de um homem que era chamado de amigo de Deus, um homem que creu além da esperança, que era Abraão, Isaque tinha promessas, nasceu segundo um milagre de Deus, mas nem assim a inveja que o inimigo colocou no coração das pessoas não impediu dessas pessoas, além dele ter promessa, não impediu que essas pessoas, por inveja, viessem causar transtornos na vida de Isaque. E hoje nós olhamos os cristãos atuais, eles parecem super-heróis, invencíveis. Não acreditam mais em nada. Só não falam mais no nome do diabo, que tem medo do nome. Mas não acreditam que o mal lhe possa tocar. Eles acham que tudo é natural. Mas nós vemos que o inimigo, ele age de maneira sutil, ele age usando os seus adeptos e causa um transtorno na vida das pessoas. Por isso o Senhor, ele nos fala que nós precisamos meditar na palavra dele de dia e de noite. Nós precisamos orar sem cessar. Porque o inimigo, ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando aquele quem ele possa tragar. E a situação de Isaque ficou insustentável, que Abimeleque mandou Isaque partir, porque Isaque estava mais poderoso que os filisteus. Olha só, como que a inveja, ela corrói o coração daquele que vive na carne, naquele que não teme a Deus. E isso se encontra, essa passagem se encontra em Gênesis 26, 16. Isaque teve 2 filhos que eram gêmeos, Esaú e Jacó. Quando tinha 60 anos de idade, nasceram, né, quando Isaque tinha 60 anos de idade. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque morreu e foi sepultado por Esaú e Jacó, seus filhos. Vejam só como Deus, ele abençoou a vida de Isaque. Também abençoou a vida de Ismael. Ismael morreu com 137 anos. Isaque com 180. Longos dias o Senhor dá para seus servos.
Independente das lutas, independente das provações, nós temos que saber que Deus, Ele é fiel em todo o tempo, que Deus é aquele que guardará sim a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor guardará nosso deitar e o nosso levantar. Precisamos crer na promessa do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. E as promessas do Senhor na vida dos seus, ela não cai por terra. Se você recebeu uma promessa do Senhor, creia, porque o Senhor cumprirá. Mas seja fiel na presença do Senhor para que você não seja enganado. Porque vivemos nos dias onde as pessoas correm atrás de promessas, de profecias, de revelações, e elas não estão vigiando, não estão examinando as palavras do Senhor e vendo que existem também os falsos profetas. E muitas das vezes elas olham e não veem a promessa se cumprir, elas se levantam contra Deus, mas às vezes ela não vigiou, não andou no caminho estreito, não andou segundo a palavra do Senhor, e o inimigo veio para abater a sua fé, usando um dos seus adeptos, aí lhe causa um transtorno tão grande, que é abalar a sua fé, e a sua fé abalada, ela perde a esperança e para de servir a Deus. Então, que a vida de Isaac e a vida de Ismael lhe sirva de um exemplo, que o Senhor, ele é fiel em todo o tempo. O Senhor foi aquele que guardou Ismael nos momentos mais difíceis da sua vida. O Senhor foi aquele que esteve com Isaac por onde ele passou. Ele foi mais próspero que seus inimigos. Ele plantou e colheu 100 por 1. E nós vemos que Deus mesmo, o nosso Deus é o mesmo de Ismael e Isaac. O nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. E nós somos a descendência de Abraão e precisamos crer como Abraão creu, porque ele crendo, ele recebeu uma promessa impossível aos olhos humanos e pôde viver a alegria de ter gerado um filho numa idade tão aonde seu corpo já definhava. Então que você venha ter fé, não perca a tua esperança e que o Senhor venha te sustentar nos momentos aonde a dúvida quer bater no teu coração e o inimigo quer muitas das vezes apagar a chama da esperança e da fé do teu coração. Fique em paz e confie em Deus, porque fiel e verdadeiro é o Senhor. Amém? Que o Senhor venha te abençoar, que o Senhor venha te guardar e Ele te guarde aonde você estiver. Amém?